Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Supply Talks, o nosso podcast sobre supply e compras, e hoje estamos ao vivo aqui do Fórum de Compras. Vocês estão vendo um visual diferente aqui, né pessoal? Estamos ao vivo aqui no Fórum de Compras e a gente está gravando um Supply Talks com alguns convidados. O meu convidado de agora é Anderson. Seja muito bem-vindo, Anderson. É um prazerzaço tê-lo aqui e pode se apresentar para a nossa audiência aqui, falar que você trabalha lá no Círio, com o que você faz, seu histórico. Fica à vontade. Obrigado pelo convite. Eu cuido da parte de logística, infra, estrutura e facilities no Círio, e basicamente toda a área de supply e compras está sobre a minha gestão hoje. São, na logística, 70 pessoas, e na área de compras, cerca de 40 pessoas. Né? Time de 110 pessoas de supply hoje no Círio. Perfeito. E seu histórico, Anderson? Você trabalha há muito tempo no mercado de saúde ou você trabalhou em outros segmentos, outras indústrias? Legal, um histórico, eu sempre trabalhei em hospital, nunca trabalhei em outra empresa, né? Sou administrador hospitalar de formação, tive uma passagem grande no São Camilo, mais de 20 anos, e desde março de 20 estou no Círio. Então sou administrador, pós em finanças, pós em logística, mestrado em gestão, estamos trilhando aí essa trilha de supply. Muito bom. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, eu estou vendo uma grande, talvez eu use uma palavra que eu vou exagerar aqui, uma grande revolução ou uma grande evolução na questão de supply, de compras no mercado de saúde, vou chamar de mercado, né, no segmento, porque era muito administrado por médicos com uma coisa que não era muito... eu vou falar a palavra pesada, né? Como se não fosse tão profissional. Né? Você vê uma indústria, por exemplo, você vê um varejo com muito profissional, muito estudo, e o mercado de saúde, os hospitais, tinha uma administração um pouco mais hospitalar e menos focada. Você sentiu essa evolução realmente ao longo do tempo? Essa percepção minha verdadeira? Sim, totalmente. Porque assim, a gente pode fazer uma análise, as margens que o hospital tinha há 2 décadas atrás eram margens muito altas, né? Que permitiam você ter um desperdício, você ter uma má gestão na área de suprimentos, seja em compra, seja em gestão de estoque, e isso hoje faz toda a diferença, né? Como eu comentei, R$1 que você aumenta na venda é importante, mas R$1 que você diminui no custo, ele vai direto para o resultado. Então tem sim, há uma profissionalização, inclusive profissionais de supply de outros segmentos estão vindo para a área hospitalar, porque a gente sabidamente não está na crista da onda, né? Tem outros setores que estão mais avançados, e a gente precisa beber dessa água aí dos outros setores para trazer essas inovações para a área hospitalar. E perfeito o que você falou, porque eu vejo muito profissional que eram de outros segmentos, por isso que eu quis perguntar, ingressando no mercado de saúde, justamente para pegar a experiência que ele teve em outros segmentos e dar uma alavancada no segmento de saúde, né? O Círio, que você entrou recentemente, você já sentiu essa evolução também? Como estava o Círio antes? Como está agora? O que você planeja para o futuro? No Círio, a gente tem uma operação, um faturamento anual na casa de 3 bi. Não é comum, né? A maioria dos hospitais, tirando as grandes redes, faturam menos que 1 bi, são segmentos menores. O que eu vejo que a gente tem muita facilidade lá é o acesso ao mercado fornecedor. Né? Recentemente, a gente estava com a Johnson para fazer um processo que nas outras áreas é bem comum, né? De VMI, de CMI, a gente está introduzindo isso agora lá, que é uma reclamação antiga da cadeia, não ter colaboração, né? Não ter visibilidade. Perfeito. E a gente está nessa pegada. O que a gente tem seguido no Círio é assim, ter um olhar de nível de serviço sempre. Então, assim, ruptura é inaceitável, né? A gente tende a ter um estoque maior até para não correr o risco de ter uma ruptura quando o médico, o enfermeiro precisa do medicamento, do material. Ter uma ruptura é um momento que estressa todo mundo, independente se é curva A, B ou C. Olhando muito o TCO, né, o custo total de você manter estocado, de você comprar. Então a gente tem algumas coisas interessantes lá. Loja em company de uniforme. Né? A gente tinha 10 fornecedores com a imensidão de SKUs. E hoje eu tenho uma loja em compra que está consignado lá dentro. A gente tem, por exemplo, um Carrefour hoje dentro do Círio. É uma coisa que a gente introduziu na pandemia, né?
E aí, aqueles modelos básicos, né? Catálogo eletrônico, tem o marketplace que entrega ponto a ponto. Então, a gente está seguindo num drive, assim, que a gente consegue empoderar o cliente interno, que não necessariamente precisaria passar por compras. E só passar por compras e você agregar só mais 2, 3 dias, não vai adiantar, né? Você precisa agregar valor e sair com um produto melhor. Acho que você falou duas coisas muito, muito importantes aqui. Primeira coisa muito importante que você comentou, quando a gente olha para o segmento de saúde, essa questão de estoque de segurança, né? Que em muito lugar a gente vai dar na nossa aula, a gente pode ter um estoque de segurança curtinho, você melhora o fluxo de caixa. Isso vale para quando não envolve vidas, né? Quando envolve vidas do médico recomendar uma certa receita para um certo medicamento, isso pode salvar a vida de uma pessoa, não vale a pena salvar alguns reais nisso. Então, acho que isso é legal para o nosso, né, para quem a nossa audiência está ouvindo aqui, cair a ficha de que cada segmento você tem uma lógica de jogo diferente e no de saúde você não tem que ter ruptura, né? Você não tem que trabalhar com isso, acho bem importante. Segunda coisa que eu quero destacar do seu comentário, você falou dos clientes internos, né? Que muitas vezes esses clientes internos são médicos, né? E eu conheço alguns casos dos médicos, por questão de medo de ruptura de estoque, por demora da farmácia, do medicamento da farmácia chegar até o quarto do paciente, do médico, por exemplo, por garantia, já pediu o dobro de medicamento, de pedir um pouco a mais, de querer garantir. E aí, na hora que você começa a, digamos assim, a colocar uma maturidade maior, mesmo que você tenha um estoque, precisa mudar a cultura desse cliente interno aos pedidos que ele faz. Você sente essa dificuldade, sentiu como que está esse cenário hoje desse cliente interno, se ele já está um pouco mais tranquilo ou ainda ele está um pouco arisco ainda? Nosso maior cliente interno acaba sendo a enfermagem, né? Que a enfermagem muitas vezes fazem os pedidos para os médicos. E a gente brinca, assim, o hospital sem a enfermagem para. Eles que tocam o dia a dia, eles ficam no paciente, são uma equipe fundamental e eu tenho o maior respeito, né, por toda a equipe de enfermagem. Mas a enfermagem, ela tem uma coisa enraizada, que é aquele problema que vai faltar. Isso. E aí você chega no posto de enfermagem, já tá abaixado o centro de custo às vezes, você abre as gavetas, tem um monte de seringa, um monte de coisa. Isso é ruim, né? Porque você acaba tendo um stockout em vários setores. Mas como que a gente resolve isso? Mostrando o nosso nível de serviço e mostrando dia após dia que, não, fica tranquilo que a gente tem no estoque, não vai ter ruptura, ou se tiver, a gente tem que ter um tempo de resposta, ligar para o fornecedor, mandar um motoboy, mas a ideia é não viver nesse dia a dia apagando incêndio, né? A ideia é ter uma quantidade mínima ali para suprir. Para você ter uma ideia, na pandemia, a gente tinha um estoque basal, um PME, um período médio de estocagem de 31, 32, 33 dias. E eu tenho muita alavancagem em importação, né? Quando eu importo, então eu tenho que importar lotes aí de 3, 4 meses. No pico da pandemia, eu cheguei a 100 milhões de estoque. Dobrou. Nossa. E itens que são segunda ou terceira opção, que agora, que aquela história, né? Eu bebo Coca-Cola, faltou Coca-Cola, tem a Pepsi. Eu comprei Pepsi, voltou a Coca-Cola, ninguém mais quer tomar Pepsi. Eu tenho que dar um jeito de trocar, de doar, de fazer uma série de coisas que está influenciando o meu PME. E você passou por um grande desafio na pandemia com essa quebra da cadeia, né, internacional. Você teve esse desafio ou vocês conseguiram no Círio controlar bem, né? Teve a parte de EPI, né? De álcool, luva, seringa. Como que foi essa pandemia? O que você traz de aprendizado do que você passou lá? Uma coisa que a gente avaliou muito é, por exemplo, você pegar o mercado de luva cirúrgica, luva de procedimento, que a matéria-prima é látex. 80%, 90% da produção de látex mundial está na Malásia. E essa rota fechou. E a gente, ao longo dos anos, né, a indústria nacional foi deteriorando por relação a preço, a gente foi comprando de fora e matando a indústria nacional. Perfeito. E agora a gente pagou a conta, né? Porque assim, eu deveria ter na América do Sul algum fornecedor alternativo que na estratégia de compras, no dual source, eu deveria comprar 20% talvez aqui para manter esse fornecedor. A gente teve operações de importação mapeando o porto. Se eu parasse em porto tal com o navio, a carga ia ser confiscada. Confiscada. Não, por esse porto não dá, a gente tem que fazer uma manobra, trazer muita coisa aéreo.
Então foi uma operação de guerra mesmo. Né? Só de, pra você ter uma ideia, só de materiais, a gente tem em torno de 3.000 SKUs de materiais médicos. Fora o PME, que aí são mais uma dezena de milhares. Né? E você precisa ter esse nível de serviço mantido. Na pandemia, realmente, avental de isolamento, né? Você já usava luva, você já usava máscara, mas você não usava para 100% dos pacientes. Você começou a usar do dia para a noite. Na máscara foi surreal, obviamente. Surreal. Né? Surreal. Legal. O que ficou de... O que você mantém, uma coisa que você criou na pandemia, que você mantém hoje? Por exemplo, você falou de fornecedores locais. Hoje você está com a base de fornecedor local maior e mantém mesmo a pandemia tendo arrefecido já? Então, o que a gente está tentando porque na teoria a gente já sabia que para itens estratégicos você precisa ter no mínimo 2 fontes de fornecimento ali. Mas é difícil, né, no dia a dia, para você manter isso. O que a gente levou de aprendizado foi montado um comitê de crise. Então a gente tinha reunião todo dia, sábado, domingo, feriado, para falar da situação Covid no hospital. E um prisma disso era o impacto do Covid na questão do supply. Né? Então a gente passava o que estava em falta, o que estava na iminência de faltar, o que a gente estava trocando. E esse comitê ele se manteve para ser um início do dia ali, meia hora, 1 hora, para ver como é que está a situação do hospital. E a gente conseguiu ter uma penetração boa na enfermagem, na assistência, para trocar isso. Muito bom. E você também está trabalhando com BPO lá no Círio, né? Conta um pouquinho da experiência que está sendo trabalhar, quais que são os principais ganhos que você teve, quais foram as principais dificuldades. BPO, como eu comentei na apresentação, ele veio já de cima para baixo, veio do Conselho de Administração, então a gente teve um patrocínio da alta governança. Né? E o grande desafio foi a questão da cultura. Né? Você ter uma startup que outro dia eu falei, não, vamos fazer uma reunião aí na Smarkets e tal, na sede. Eu falei, não, mas não tem sede, a gente não tem, todo mundo vamos lá no Inova Bra. Estão no Inova Bra, Vamos lá no Inova Bra, mas assim, as pessoas que a gente fala no dia a dia, uma mora no interior e tal, e aí você ter esse paradigma do Círio, uma instituição centenária, né? Então essa cultura, os clientes internos sentiram no início, mas não pela empresa, né? Muitas vezes o cliente ele quer que você faça um bid de estacionamento do dia para a noite, não existe isso. Então, a gente teve muito aprendizado em entender o nosso cliente interno e, principalmente, na questão de strategic sourcing, o que a gente quer que passe pelo compras, o que não quer, o que o Círio quer comprar. Então, a gente quer focar em diretos, material, medicamento, ótese e prótese, gêneros alimentícios, gases medicinais. Mas eu não quero me preocupar com material de manutenção, material de escritório, material de limpeza. E algumas coisas de serviço, né? TI, por exemplo, que tem bastante contrato, e a gente teve alguns ganhos, né, de incorporação de tecnologia, vendo o processo que eles montam, né, na Smart. A gente também absorveu isso no Círio para as categorias de diretos, e o saving, né, diretamente, que é um dos principais drivers do projeto, é a redução de custo, né, saving. E a gente apanhou bastante com a satisfação dos clientes internos, que agora, no 2º ano de projeto, a gente quer trazer isso e acertar isso. Perfeito. Então, em termos de resultados, você conseguiu ter resultados financeiros, né, de saving através do BPO, mas, pelo que eu entendi, você conseguiu dar aquele match que todo mundo que faz BPO que foca nas categorias core, nas categorias que são estratégicas, e começa a fazer o BPO para aquelas categorias que realmente não vão agregar tanto valor para você. Ele dá save e não agrega valor para o comprador. Você seguiu basicamente essa cartilha teórica e ela funcionou bem, pelo que eu entendi. Funcionou. O grande problema que a gente tem TI é o grande facilitador e o grande carrasco. Né? Então, para fazer as integrações, a gente não evoluiu e tem um contexto ainda que o Círio está em implantação de SAP. E aí tem o BPO, e eu brinco que nunca a gente tem as condições ideais para fazer tudo, né? Então, essa foi um grande detrator, essa questão de integrar, porque olhando agora pelo retrovisor, talvez eu não entraria da forma que eu entrei, eu esperaria mais um tempo para integrar, entraria integrado,
e inverteria, né? Eu comecei pelos itens operacionais e depois eu fui para contrato de serviço. Talvez eu entraria agora com contrato de serviço, o contrato está andando, você pode ter prazo para fazer o bid ali, o cliente não sentiria tanto, e a gente teve bastante resultado, né, com as questões de contrato de serviço. Mas, aprendizado, né? Você está falando, é curioso, né? É um aprendizado, obviamente. Acho que as lições aprendidas a gente recomenda muito em projeto, que a gente leia essas lições aprendidas. Mas você falou, por exemplo, que você eventualmente teria esperado, né? Que você falou para implementá-lo depois. Na metodologia ágil, né? Que é a metodologia que a gente está usando muito para implementação de projeto, com mais agilidade, aprende e erra rápido. Você fez a cartilha do ágil mais, né? De aprender, errar. Você acha que realmente... você, no ponto do segundo ponto que você falou, acho que valeria a pena esperar, né, do aprendizado, mas você acha que nessa do projeto, se você esperasse, implementasse depois, talvez você não tivesse outros tipos de problemas? Pensou nisso também? Talvez eu estaria esperando até hoje, né? Mas isso. Uma questão, se eu entro com o serviço primeiro, eu rodo a esteira de serviço, em paralelo vou tratando as integrações. Mas é aquilo, foi uma aposta que a gente fez. Para agora também a gente conhece um pouco mais a empresa conhece mais a gente. E talvez, né, nesse prisma que você comentou, a integração agora saia mais robusta. Exato. Então, são escolhas, né, que a gente tem que fazer. Porque a gente brinca muito, né, como a gente trabalha com a universidade. Por exemplo, em pesquisa acadêmica científica, a gente tem um termo de latim antigo que chama ex post facto, né? Esse termo ex post facto, né? O que é esse termo? É que você fala, depois que o fato já passou, você consegue analisar e você fala, errei, né? Mas no fundo, a gente nunca sabe, né? Lições aprendidas é super importante, mas no fundo, depois que o fato aconteceu, você consegue analisar para o bem e para o mal, né? A história do engenheiro de obra pronta. O engenheiro de obra pronta. Você fala, olhar pelo critica, retrovisor. isso aí. E você tem uma perspectiva agora, consegue avaliar, né? Mas quando você está imerso ali e há um cronograma a se seguir, enfim, eu sempre vi que naquele momento pareceu a decisão mais correta. É isso. Na minha opinião, se a gente implementa, mesmo que erre, mas erre rápido, e você consegue implementar aos pouquinhos, aprender, eu não vejo nenhum problema. Porque decisão correta, nós nunca vamos ter 100% de certeza. Né? Acho que essa é a grande sacada, Anderson. Se você parar para pensar, não existe nenhuma decisão na nossa vida que a gente vai ter 100% de certeza. Afinal de contas, quando a gente vai um pouco para neurociência, estuda neurociência, a gente começa a entender que as decisões que imagina eu, né? Eu sou um cara formado em IT, né? Eu fui programador durante muito tempo, desenvolvedor de sistemas. Eu era um cara super de humanas, de exatas, né? Nada de humanas, programador, engenheiro, blá, blá, blá. Legal, você imagina para mim e falar o seguinte, uma decisão, ela é emocional ou racional? O que eu achava? Racional, com certeza, é racional. Até eu começar a estudar e aprender há mais de 10 anos atrás que toda decisão é emocional. Tem muita gente que assusta no negócio, mas como assim? Toda decisão é emocional. Num certo grau, menor ou maior. Então, o momento que você tomou a decisão, tinha uma emoção da pressão, do do risco, dá certo, e tudo isso faz parte daquele contexto que é difícil replicar de novo, né? No final das contas, o que eu acho que as pessoas têm que mapear o risco, né? Você tem que mapear o risco, falar, cara, qual o risco de eu tentar? Tentar vale, errar em inovação vale. O problema é você errar em coisas antigas. Aí nós temos um problema, concorda ou não? Concordo. Nesse ponto que você comentou de errar, né, errar rápido e resolver rápido, a gente, por exemplo, no item de manutenção, que é o que demandava mais e dava mais problema, a gente falou, eu tenho que mudar a forma, eu não posso ficar comprando lâmpada como eu comprava antes. E aí, nesse drive de empoderar o cliente, ser ágil, reduzir o tempo, marketplace. Então, assim, talvez eu nem precise de integração, vou precisar de uma integração com o marketplace, mas já o pedido o cliente vai fazer internamente. Mas é muito disso, né? Essa questão da psicologia, né, na área de vendas e compras, a gente pensa que não, mas ela determina muito. Você falou de marketplace, por exemplo. Você já faz, ou via BPO, ou internamente, você já está usando leilões eletrônicos, por exemplo?
A gente tem essa modalidade. A questão do leilão, precisa ter a sua aplicação, né? O pessoal pensa, eu brinco sempre que cada dor tem o seu remédio no hospital. Perfeito. Então, cada categoria de compras tem uma forma melhor de comprar, considerando lá atrás, aquela matriz de Krauge, Strategic Sourcing, enfim. Mas, por exemplo, a gente fez o que é commodity volumoso. Eu já fiz leilão reverso de computadores, só que aí você vai entender bem o que eu falo, né? Você que é de TI. O computador não pode vir aquela história da ervilha com o milho na mesma lata, né? Porque aí só um vai ter. Então, tem que ser uma especificação genérica, que 3 ou 4 fabricantes vão atender, que eu tenho um volume anual. Perfeito. E que eu dê, e aí eu consigo. Luvas, também a gente é commodity, eu consigo fazer. Mas, por exemplo, gases medicinais, não dá para fazer leilão reverso. Aí você já tem poucos players, um negócio mais, né, um oligopólio mais forte. Exato. Ali com poder de barganha dos, né, vendedores, dos provedores de gás muito mais forte do que, por exemplo, de notebook, né, e de luva, que você tem um poder de barganha maior, o mercado é mais amplo, né? Exatamente. Aí você tem que fazer um acordo, você tem que ser um contrato mais longo prazo, envolve investimento, né? O fornecedor precisa ter um tanque dentro do hospital. E aí você fala, não, então o hospital vai comprar um tanque e posso trocar o provedor a hora que eu quiser. Aí ele chega, não, esse tanque não está aprovado. Porque só o meu tanque está aprovado, por isso. Aí ele põe o tanque dele. Então, para a gente trocar um fornecedor de gás medicinal hoje, é uma operação de guerra. Eu tenho que tirar o tanque e vou ficar com uma bateria de cilindros ali e tal. E é um risco, né? E é um risco. E, de novo, estamos mexendo com vidas, né? Aliás, diga-se de passagem, essa questão de oxigênio de tanque, na pandemia, foi uma das coisas mais críticas que a gente, infelizmente, teve casos, né? Gravíssimos no Brasil sobre isso, né? É muito complicado. O que você tá, para a gente fechar aqui, o que você está enxergando? Se você tivesse que falar um roadmap aqui, 3 projetos no roadmap que você tem para 2023, o que está no seu roadmap? A gente está conversando muito na parte de planejamento, porque assim, aquela história, a gente precisa ter o nível de serviço, mas ao mesmo tempo eu ofendo muito caixa. Quanto mais eu aumento o estoque, mais o financeiro está no meu pé. Como que eu tenho um nível de serviço e não um desembolso, né? Que é uma coisa antiga, que é a consignação, por exemplo. Antigamente não se falava em consignação de medicamento, era mais material. Agora a gente está avaliando em ter um estoque do terceiro dentro do hospital, uso o VMI. Então, se ele fizer um stock out comigo, o problema, ele vai ter um problema de fluxo de caixa dele. Eu consigo ter o benefício, né, de ter um estoque bom e não ter o desprazer de ofender meu caixa. Então, isso é uma coisa. A gente está aumentando a colaboração na cadeia, né, com os fornecedores. Essa questão do drive, de entender o que precisa passar por compras, né? Então, a gente está forte em tentar tirar tudo aquilo que não faz sentido passar por compras, né? Então, loja em compra de uniforme, entrega ponto a ponto de material de escritório, material gráfico. Então, desestocar isso. Operador logístico, eu não tenho espaço, eu uso operador logístico em Brasília, em São Paulo. Então, como que eu posso alavancar essa questão de operador logístico? E a questão de importação direta, né? Para a gente, como a gente tem isenção de impostos, está muito forte dentro do Sirius. Muito bom, muito bom. O Escultor, muito obrigado, Escultor, trouxe aqui ao vivo para nós aqui. Obrigado. A gente está acabando, mas não faz mal. O que vale é a intenção, né, pessoal? O que vale é a intenção de fazer aqui. Muito bom. Anderson, muito, muito obrigado. Pessoal que quiser entrar em contato com você, qual que é? LinkedIn, um canal legal para o pessoal falar com você? LinkedIn, anderson.cremasco. Tem um e-mail também do Sírio, anderson.cremasco@hsl.org.br. Muito obrigado, Anderson. Muito, muito obrigado pelo bate-papo. Pessoal, quem gostou aqui, nossa audiência, nossos canais no Spotify, no YouTube, compartilhem o nosso podcast aqui. Se vocês curtiram, dá um curtir no sininho aqui. E um abraço e até o próximo Supply Talks, direto do Fórum de Compras. Um abraço, pessoal.